não há mais nenhuma condenação, já não há mais medo, a gente já entendeu que nós somos perdoados, não há crise existencial, né, que agora o que Deus vai fazer? Não vai fazer coisa nenhuma. Eu estou em Cristo, eu sou salvo, não apenas estou salvo, eu sou salvo. E para perder a salvação, olha que é um negócio difícil, hein? Muito difícil, porque o Espírito habita em nós, mora em nós. O sangue de Cristo e a graça, ela superabunda onde abunda o pecado. Lógico, desde que a gente não tem esse estilo de vida, né, irmão? Agora, quem tem um estilo de vida no pecado, me parece que também não tem o Espírito Santo. Isso é um negócio até um pouco lógico, né? Mas só para falar que não é fácil assim não. Mas esses homens e essa geração aqui se corrompeu de tal forma, verso 4, ó, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor. É interessante essa expressão, né? De haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E alguém deve estar perguntando, mas não quer perguntar em voz alta. Mas há um revelamento aqui dos seus pensamentos. Eu sei que você está pensando nisso. Fala, Deus se arrepende? Deus se arrepende? Lógico que não, né, irmão? Como nós nos arrependemos? São termos que a Bíblia usa, a gente chama no termo técnico, na teologia, de antropopatismo, porque tem antropomorfismo, né? Antropopatismo quer dizer, Deus se apresenta com sentimentos humanos, né? Antropos, sentimento, patia, né? Patia, sentimento humano. Então, a Bíblia usa para descrever, na verdade, sentimentos de Deus, mas para nos comunicar, porque é isso que nós entendemos. A Bíblia é Deus falando em sotaque humano. Interessante isso aí, não? Eu acho, né? Então Deus se arrepende como nós? Não. Deus se ira como nós? Não. Mas Deus se ira e Deus se arrepende, né? Como é o arrependimento de Deus? O que o texto aqui está pretendendo nos comunicar? A tristeza que Deus sentiu em ver a sua imagem e semelhança, os seus filhos, chegarem naquele ponto. Ele despesou no coração. Me arrependo de ter feito homem, porque eu não fiz para isso. Mas não porque Deus errou, né? Não é porque Deus disse assim, eu não esperava isso de você. Te criei com tanto carinho, troquei suas fraldas, paguei uma boa escola para você, né? Me dediquei a você esses 25 anos e você se torna esse filho para mim, que tem uns pais que são assim, né? É que os pais não amam, né, irmão? Mas Deus ama. Muitas vezes nós como pais, nós queremos um retorno, né? Estou investindo nesse menino. Ainda mais hoje que não tem aposentadoria, né? Isso aqui é minha aposentadoria. Vamos pagar uma faculdade? Não, a gente tem esse negócio, mas Deus não. Deus, ele dispensa amor, dispensa amor, dispensa amor. E entristeceu-se porque os seus filhos se tornaram assim. Então Deus se arrepende nesse sentido de mostrar para nós a sua tristeza. Nem vou falar da ira de Deus. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Como está aí? Está tudo certo? Tranquilo? Jesus, então tá bom. Posso prosseguir? Né? Só depois da terceira aula que vocês começam a perguntar? Tá bom, vamos lá. Marcos queria perguntar, Marcos. Quem é Marcos? Tu? Quem chega atrasado não tem direito. Não vai não. Aqui nós usamos da misericórdia. Aqui a gente usa da misericórdia, mano. É graça pura. Quem não merece ainda tem a oportunidade. Né? Quer perguntar, Marcos? Não? Tranquilo? Tá bom, né? Vigia aí, mano. Irmão, na situação difícil. Mas fique à vontade para interromper, tá, irmão? Porque eu vou falando aqui, né? Então, queridos, vamos lá no capítulo, continuar no capítulo 6. Vocês não têm nenhuma pergunta, então, dessa passagem do capítulo 6, né? De expressão? Tá bom. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Não, desculpa, um pouquinho antes eu quero ler, do verso 7. 7 ainda, né? E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu quero também aqui corrigir essa expressão que não é das melhores, tá? Até se tiver uma versão aí diferente, irmão Jorginho, se tiver diferente aí você
compartilha com a gente, tá? Ao invés de ser assim, então, Noé, né, Deus achou graça, no verso 8, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, seria mais adequado, os olhos graciosos de Deus enxergaram Noé. Percebe que muda? Os olhos graciosos de Deus acharam Noé. Porque nessa expressão aqui dá a entender que Noé, ele alcançou graça de Deus. Como se ele tivesse algum mérito, ou tivesse feito alguma coisa, a ponto, né, de fazer com que Deus fizesse algo. Ou seja, ele deu primeiro e Deus lhe devolve. Tem essa ideia no nosso meio muitas vezes, né? Ó, irmão, Deus só vai te abençoar se, Deus só vai te abençoar se. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos. Porque como que eu vou de alguma maneira barganhar? Qual é a moeda que eu tenho para comprar bênçãos de Deus, favor de Deus? Né? Que vida é essa que eu levo a ponto de agradar a Deus de tal maneira que Ele decida me abençoar por causa, tá certo? Das minhas atitudes? Não, Deus nos abençoa apesar de nós, não é por causa de nós. Já falei, Jesus. Então olha assim para o André e disse: eu quero abençoar esse menino. Não tem nada para me abençoar esse menino, hein? Tem nada, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Tem nada, esse menino aqui. Porque a comparação é Deus e eu, não é eu e tu. Porque eu e tu e eu, a gente dá um jeito assim de chegar assim: eu sou melhor do que, né? E tu também fala assim: não, eu sou. Na oração a gente diz: Senhor, eu nem sou como esse fulano aqui, eu dou o dízimo, jejuo 2 vezes na semana. Né? A gente sempre acha um piorzinho, né? Quando a gente vai se justificar, sempre tem. E aí você e eu conhecemos assim pelo menos uma meia dúzia que a gente poderia pegar para comparar e falar: esse aqui é pior, tu sabe, Senhor, eu não sou como fulano, ciclano, beltrano. E me parece que o Senhor inclusive está abençoando ele. Por que não está me abençoando? O que está acontecendo? Aí a gente vai brigar com Deus, né? Aí eles não têm aperto, namorada, parece que a família vai tudo bem, não tem problema nenhum, saúde, os meninos são obedientes, a mulher parece que é até mais bonita, a grama é até mais verde. E eu aqui nessa, estou falando do Salmo 73, tá bom? E eu aqui nessa situação, Senhor, o Asaf falou isso, né? Algumas palavrinhas que não foram exatamente essas, mas a ideia foi. E ele disse: eu quase que me desvio quando eu faço essa comparação. Porque essas pessoas que não temem a Deus parece que é abençoada, e eu nessa Pindaíba. Pindaíba é uma cidade, né? Já foi para Pindaíba? Não, nem sabia que existia. Rapaz, existe, viu? Eu já passei por lá muitas vezes. Pindaíba. Pindaíba, uma Pindaíba lascada. Já passei várias vezes por Pindaíba, né? Tem uns que são visitantes de Pindaíba, outros são moradores, natural de Pindaíba. Ixi, é ruim, passam assim, lutas, tipo, Pindaíba agora não. Então, queridos, o Asaf faz essa comparação. E aí a gente entende que não há como a gente se relacionar com Deus assim. Então, quando Deus olha para Noé, os olhos graciosos de Deus, a misericórdia, a bondade, a generosidade desse Criador, olhou para este homem que não tinha nada de diferente dos outros. Sabe por que talvez Noé não fazia o que os outros faziam? Não é porque ele não era, é porque a graça de Deus, de alguma maneira misteriosa, refreava em Noé isso, porque todos nós somos igualzinhos, irmãos. Não tem diferença. Qual é a diferença de um estuprador para o André, de um assassino para o André, de um traficante para o André, de um homem violento para o André? Nem a natureza é a mesma. E por que eu não faço o que ele faz? A graça de Deus, de uma maneira misteriosa, refreia isso em mim. Irmãos, todos nós somos pecadores igualmente diante de Deus. Não sei se eu falei para vocês, um dia um irmão passando uma dificuldade muito grande, aluguel atrasado, os filhos passando fome, e a mulher lá, falando um monte para ele. Ele foi visitar um irmão e lá, tomando café com o irmão saiu da sala, foi numa cozinha e ele viu um dinheiro lá, pegou o dinheiro, colocou aqui no irmão e foi embora. No meio do caminho o Espírito Santo disse assim: por que você pegou o que não é seu? Aí ele bateu aquele arrependimento, aquele negócio, falou: vou voltar, vou devolver. Aí voltou lá e falou: irmão, eu fiz uma coisa errada, eu queria pedir perdão para você e queria te devolver o dinheiro aqui que eu peguei. Foi, irmão, fique em paz, não tem problema não, eu sei por que você pegou. Você sabe? Sei, você pegou porque é ladrão. Eu falei: não, eu não sou ladrão, não. Não, você pegou porque você é ladrão, não, fique em paz.
Não, amado, eu quero te falar. Não, eu sei, você pegou porque você é ladrão, não precisa justificar. Já devolveu, tá tudo certo. Eu falei, não, irmão, eu não sou ladrão. A gente congrega junto, você sabe quem eu sou? Não, não sou ladrão. Eu falei, não, você é ladrão sim. Eu falei, não, meus filhos estão passando fome lá em casa. A gente está para ser despejado. O aluguel lá já está no terceiro vencido. Minha esposa lá desesperada. Você não sabe como está a minha cabeça. O irmão falou assim, irmão, fica tranquilo, você é ladrão. Não, não sou ladrão. A irmã falou assim, tudo bem, vamos fazer o seguinte, se Jesus estivesse para ser despejado com a sua família, os filhos de Jesus estivessem passando fome, e ele tivesse para ser, de fato, sim, despejado, e a mulher de Jesus falando na cabeça dele um monte de coisa, Jesus roubaria, levaria esse dinheiro? Não pensou, Jesus não, é verdade, não. Jesus não roubaria porque Jesus não é ladrão, mas tu é. Em todos nós há um ladrão, há um adúltero, há um mentiroso. Em todos nós, só em Jesus que nunca houve isso. Mas em todos nós, potencialmente, e até às vezes na vida, nós fomos tudo isso. Nós somos a mesma massa, irmãos, é a mesma coisa, não é? Então, quando Deus olha para nós, porque a gente tem essa ideia assim, não, Deus investiu na minha vida, Deus me salvou, porque Ele sabia o que eu ia fazer. Conversa fiada, é nada, não, é apesar de nós, irmãos. Jesus fez tudo isso, é a graça de Deus, esse Deus gracioso, é isso que a Bíblia mostra. Os olhos graciosos de Deus viram Noé. O que demais Noé? Ah, varão justo, reto em sua geração. Noé andava com Deus. Ou então Noé era o cara? Não, o cara era Deus. Que a graça dele, de Deus, foi dispensada na vida desse homem para preservá-lo nessa situação. Deus que opera em tudo, em todos, tanto querer quanto efetuar, diz a Bíblia. Extraordinário é Deus, eu falei para vocês, não é? Todos nós somos o quê? Ordinários. Não foi isso que eu já falei para vocês, não? Ordinários, a mesma ordem, a mesma massa. Elias, o profeta do fogo, o pentecostal, mandava, não chovia, ele é um manda-chuva mesmo, né? Fazia acontecer, sobre a minha palavra não vai chover. Nem falava em nome do Senhor, em nome de Jesus, sobre a minha palavra não vai chover nesse trem aqui não. E ele fala assim, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma ti capitão e os 50. E o fogo descia mesmo. E vinha outro pelotão, se eu sou homem de Deus, o fogo queima tu capitão e os 50. Lá vem o terceiro com a perna tremendo, né? Fome de Deus. Não é isso não, a gente é pai de família também, vamos entrar no acordo. Mas olha só, um homem poderoso nas palavras, né? Nos sinais. Então até um irmão aplicando isso aí, disse assim, tá vendo? Quando o fogo de Deus desce na igreja, até a cachaça é queimada, 51. Desculpa aí, irmão, desculpa. Por favor. Pode falar, irmão. Desculpa, eu não resisto a essas coisas. Eu tento me segurar, é mais forte do que eu. Pecado que habita em mim. No filme Noé não tem contexto bíblico, né? Se o Noé... É filme, né? Ainda mais... Então, mas tem essa parte do... que Noé não tinha diferença do povo que foi exterminado, porque chegou uma hora dentro da arca que o povo está morrendo lá, tudo, ele olha para a esposa dele e fala assim, se você ter a coragem de matar alguém para salvar seu filho e tal, né? Ela falou, matava. Então por que nós estamos aqui e o pessoal está morrendo lá fora? Aí, porque no filme é uma distorção, não é uma revelação da parte de Deus, é no filme. E aí ele fala assim, então, será que o recado de Deus não era para morrer a humanidade toda, só os animais? Aí ele termina, então, fala, então, fulano vai matar ciclano, ia ficar o último, o mais novinho ia ficar por último lá, seguir então, assim, a geração, né? Então... Que não ia resolver muita coisa, né, irmão? Porque aquele menino ia crescer... não, que ele ia morrer, né? Sozinho, né? Sim. Ele ia ficar por último, né? O filme, embora não tenha esse conteúdo denso bíblico, mas essa é muito parte interessante. Falando, né, qual a diferença de nós para eles que estão morrendo lá fora? Não só essa parte, a gente percebe um Noé que se descontrola, né? Que é também violento. Então é interessante isso aí, né? Porque assim, amados, é isso. A humanidade se tornou aqui em declínio, corrupto, né? E aí a gente percebe que Deus não tinha mais o que fazer. Veja bem, o verso de número 9 que nós lemos, o 10 e o 11 e o 12 para a gente encerrar aqui esse bloco. Ó. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Verso 12, viu Deus a terra,
e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, toda a terra corrompida. Isso incluía, inclusive, o próprio Noé e a sua família toda, todos. Que o Romanos capítulo 3, verso 23, se não me falha a memória, que diz lá, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Capítulo 6 de Romanos, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia ela é harmônica, né? Elas se falam de uma maneira muito... há uma sintonia muito grande. Então, o que está acontecendo aqui é o que o Novo Testamento também ele ratifica. Então, de fato, amados, essa é a conclusão. Todo o ser humano, a natureza, pega uma criancinha. Sabe que a gente falou de criancinha? A gente percebe desde pequenininho, 1 ano, mais ou menos assim, egoísta, violento, descontrolado, manipulador. Você fala, nossa, que exagero, velho. Ô, bichinho. Se fosse ele, estava bom. Somos todos nós, né? Desde criancinha. Porque aquelas primeiras mãezinhas, né? Novinha lá, primeiro filho. Ai, ele me ama. Olha, pastor, como ele me ama. 1 mês e meio já tem a consciência que ama. Ama não, amado. Ama não. Ele é egoísta. Se tiver outro peito com leitinho, ele vai. Vai. Se tiver outra mãozinha que troca fralda, deixa ele limpinho, quentinho, ele vai. Ele nem sabe quem você é. Olha, mas olha como ele olha para mim. Ele é egoísta, ele quer teu peito. Ele nem sabe quem você é, ele não sabe o que é amor. Né? Se pega uma outra mulher e cria aquele menino, vai chamar mamãe. Amado. Então, desde pequena, a Bíblia diz, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se for pura e reta. Desde lá, Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade eu fui formado. Olha, a gente percebe essa tendência, né? Então tá aqui o menino com um monte de brinquedo. Chega o outro perto, o quê, irmão? Se ele pegou um brinquedo, ele tem 200 aqui, ele vai pegar o outro. Não, é meu, sou egoísta, não é? Tomou o pirulito? Se prepara porque ele vai atrás. Não, o pirulito é meu, egoísta. Teve uma ocasião, um menino, ele bateu a canela no pé da cadeira e chorava, não tinha quem fizesse esse menino parar de chorar, não tinha. Alguém teve a ideia de ir lá e dar um tapa no pé da cadeira. Cadeira boba, machucou o fulano. Aí ele olhou, se quietou. Foi vingado, irmão. Nossa, é muito interessante do mês em casa. Ele sempre faz isso, bate nos... isso acabou. Mas olha como é interessante, a criança ela tem essa sensação de que ela queria se vingar. Somos nós também, tudo certo, né? Como? Se fosse o objeto apanhou também, agora tá tudo certo pra mim. É essa a questão, eu fui vingado. Né? A gente já percebe o pecado latente, o pecado ali no ser humano desde novinho, irmãos. Desde novinho. Então é um negócio assim assustador, na verdade. Né? E aí a gente cresce e isso se torna explícito em nós, nessa sociedade que nós vivemos, que não é nada diferente dessa daqui do capítulo 6. Como não é diferente, que a gente vai ver mais para frente, de Sodoma e Gomorra. Não tem diferença nenhuma. O que nós temos hoje é uma proporção maior de pessoas, quase 8 bilhões aí no mundo, espalhados. Né? O que nós temos hoje é mais informação. Hoje você tem até programa, onde o sangue escorre assim pela tela. Né? Da Atena, Cidade Alerta. Cidade Alerta. E os crentes ainda gostam daquele trem. Cada um, estou falando. Eu só sei que assim, é o que nós temos hoje, não mudou nada, é a mesma coisa. Então, quando a gente estuda aqui esses homens, essas situações, não há nada de diferente em nós. É por isso que a gente precisa entender tudo isso aqui, amados. Como começou, né? Quem nós somos de fato na natureza, porque quando a gente compreende tudo isso, vai se diminuindo ou vai amenizando essa falsa ideia de que de alguma maneira nós merecemos alguma coisa, somos melhores do que alguém. Nós somos isso aqui, é isso aqui. Né? Evangelho sim, é uma coisa fantástica, a graça de Deus. E é Deus, sempre será Deus. Toda a honra, todo o louvor, toda a glória
para Deus, irmãos. Nós não. A nós. E a Bíblia diz, o Salmo diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome só damos glória. Né? A gente precisa entender isso. E aí a terra se corrompeu, virou isso que virou, e aí a gente vai perceber no capítulo de número 7, Noé entra na arca com a sua família, depois de 120 anos pregando, 120 anos pregando lá. Então não desanima também não. 120 anos pregando, ganhou só a sua família. Tá bom demais, não tá não, mano? Já pensou? Se a gente ganhar a nossa família, tá ótimo, não tá? Então, a gente às vezes acha que a gente tem que ganhar um monte de gente. A gente tem que pregar a palavra, compartilhar o evangelho, dar exemplo. Mas, amados, a gente não trabalha por resultado. E assim, o maior alvo, o alvo principal que nós temos é a nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges, né? O alvo principal, amados. Porque eu já falei isso diversas vezes, pode ser, talvez isso não aconteça na minha vida, mas esse é um pensamento que eu tenho. Que se alguém ganhar o meu filho para Cristo, para mim vai ser uma desonra muito grande, uma vergonha, eu não sei como que eu vou lidar com isso. Meu filho, 13, 14, 15 anos, aceitando a Cristo, por intermédio de um pregador, de um pastor, de um terceiro, e onde eu estava como pai, esses 13, 14, 15 anos, que não lhe mostrei o Criador e o Pai dele, através da minha vida, né? Quem é o homem de Deus para minha esposa? O vaso, o profeta? Não, tem que ser eu. Então assim, a gente precisa entender que quando a Bíblia diz assim, o profeta não tem honra na sua própria casa, isso não precisa se cumprir na nossa vida. Não, mas a Bíblia diz que o profeta não tem honra. Na minha vida que não se cumpra isso. Isso é uma profecia, mas para mim não. Não, para mim não. O amor de muitos se esfriará. O meu não. São profecias, são, mas eu não abraço isso para mim. Eu não quero isso para mim. E eu não aceito isso para mim. Essas coisas a gente rejeita mesmo. A gente luta, né? Para que isso não aconteça na nossa vida. Então a Bíblia diz que é uma realidade que seja na vida de qualquer outro. Na minha não. Então, amados, não é que eu confio em mim, lógico. Então Noé entra com a sua família, né? Acontece o dilúvio, verso número 17, teve o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas e tal. 40 dias choveu, amados, tá? Choveu, inundou a terra, 40 dias. Só que esse dilúvio aqui durou mais de um ano, entre chuva, dilúvio, estiagem e Noé sair. Então eles ficaram lá mais de um ano e pouco lá dentro da arca. E aí foi uma dificuldade, foi dificuldade mesmo. O filme relata algumas coisinhas que tem sentido sim, né? Porque eles conviveram naquele ambiente e ali tinha pecadores. Foi a dificuldade. E quando sai, ele mostra de fato quem ele era. Só Deus mostrando, ó, tá vendo? Vocês precisam de salvação. Não tem jeito. Noé não deu conta, os filhos não deram conta, e esses filhos povoam a terra, né? Sem Cã e Jafé, daqui se originam os continentes que nós temos hoje, né? Sem os semitas, região lá em Palestina, no Oriente Médio, que lá, sem Cã vai povoar hoje a África, Jafé é a Europa. Então saem esses continentes que nós hoje temos conhecimento. E aí gerou tudo isso aí, esses seres humanos que não tem diferença nenhuma. É por isso que a Bíblia, quando traz esses personagens, está falando de nós, de cada um de nós. É por isso que é importante a gente estudar cada personagem, inclusive. Todos eles nos representam, todos eles somos nós. É por isso, inclusive, que a Bíblia, eu posso pegar esses primeiros versículos aqui que nós estamos pegando, eles vão fazer sentido para a nossa vida. Fala conosco, porque fala com a nossa alma, que é a mesma, não é diferente em nada. Por isso que eu disse, o Adão, porque tem um irmão um dia disse assim, André, eu vou encontrar Eva no céu, eu vou pegar essa mulher, porque eu tenho essas dores de parto por causa dessa mulher. Não é nada, mano, tu ia fazer a mesma coisa ou pior, você é Eva. É a mesma coisa. E a Bíblia, ela sempre vai ser atual porque ela fala a alma, não um contexto cultural, não é? A Bíblia, ela fala do ser humano, que é o mesmo, não mudou em coisa alguma. O que a gente tem de mudança é tecnologia, informação, como eu disse, conhecimento, mas a alma do ser humano é a mesma. O vazio, o buraco, a carência, os anseios, são os mesmos. Não tem diferença nenhuma, né? O Noé chapou o coco e assim a gente também. Não tem diferença nenhuma, né? O Adão
Mulher, mesma coisa. O Caim não tem diferença. É que a graça de Deus, de alguma maneira, vai refreando, vai preservando alguns de nós, vai transformando alguns de nós, a imagem e semelhança de Cristo, né? E em Cristo, então, a gente consegue não acabar com a própria vida. Então, se não acabar com a própria vida, já é uma boa coisa. Tem uns que são fantásticos, acabam com a própria vida e com a vida dos outros ainda também. Mas tem que não acabar com a sua. Tá bom. Já é muito bom, eu acho que é uma vantagem. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Pode ser demorado e difícil também? Não?